Olá! Através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook e nas rádios parceiras. Também aos ouvintes e internautas de todo o mundo. Produção Esdras Gomes. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio Atitude Popular Souza Júnior. Com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindipetro, Sintepave, Sindiconte, Simpós-Petro, Sindojus, Adufse, SC Assessoria Contábil e Unicursos do Professor Júnior. Está no ar. Democracia no ar. Ao comando dela, a jornalista Marina Valente. Bom dia, obrigada, Jonathan Neto. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nesse nosso formato diferenciado do programa Democracia no Ar em quarentena. Cheiro grande a todo mundo que nos acompanha aí através da nossa página do Facebook. Democracia Participativa CE, vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas, também são comentaristas desse programa. E mais um grande abraço a todo mundo que nos acompanha através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. O programa hoje fala de combate ao coronavírus e relatório da paz da BJD. E a gente recebe para isso no nosso programa. Trava-língua. Isso é um pouco insônia, viu, Marcelo Shoa? Porque tantos dias em quarentena, um mês de quarentena, a noite vira dia, o dia vira noite, as olheiras vão aparecendo. A gente recebe... é complicado. A gente recebe... Então, Marina, o inseto, né? Como disse aquele bolsominion. Aqui, Carlos Romo, um vereador, apoiador do Bolsonaro, disse que tinha que cuidar do inseto, porque ele passava o vírus. Oh, meu Deus! Eles estão morfando, né? Eles eram muito idiotas, agora eles estão já numa outro nível de idiotice. Mas vamos lá. A gente recebe o vice-ministro da Venezuela para a América do Norte, Carlos Ron. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bom com você? Muito obrigado, bom dia. Prazer estar aqui. Estamos no aguardo da integrante da Executiva Nacional da BJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, Maria Rosália Barbato. E estamos também recebendo o advogado, membro do núcleo da BJD aqui no Ceará, e também comentarista nosso de todas as quintas-feiras, Marcelo Shoa. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bom? Ih, travou. As coisas da tecnologia. E não está chovendo no Ceará. Jonathan Neto, nosso querido técnico, entre em contato aí com o Marcelo para a gente ver como é que resolve aí essa trava que deu na transmissão dele, na internet dele. Enquanto isso, a gente vai conversando, então, com o vice-ministro da Venezuela para a América do Norte, Carlos Ron. Vou começar pela questão aí de saber como é que está o povo venezuelano nesse momento de pandemia mundial. Como é que... pronto, destravou o Marcelo Shoa. Está nos ouvindo, Marcelo? Agora destravou, sim, agora sim. Opa, seja bem-vindo ao programa. Ótimo. Vamos começar pelo coronavírus, não é? E o combate a ele, que eu acho que não tem assunto mais importante no mundo nesse momento do que este. Saber como é que está a questão do povo venezuelano no combate à pandemia. Notícias da Venezuela para nós, Carlos Ron. Bom, com certeza. Concordo com você que é a principal preocupação que o mundo tem nesse momento. A gente também começou a fazer isso, nossa principal preocupação a atenção do governo inteiro. A gente começou a tomar medidas para a prevenção. Quando a gente começou a ver a força com que estava chegando o vírus, não só na China, mas também em países da Europa, como Itália, Espanha, e a gente começou a ter essa preocupação como confrontar, e bem cedo a gente começou a tomar medidas, né? Inclusive antes da gente ter o primeiro caso confirmado dentro da Venezuela, a gente já começou a fazer uma quarentena social, que a gente fala,
que basicamente pedir voluntariamente ao pessoal que fica em casa. A gente suspendeu, no dia 12 de março, a gente suspendeu as aulas para tanto a nível das crianças, jovens, como universitário, né? E suspendeu também as reuniões públicas em massa, cinema, restaurante, todos esses lugares onde podia ser um grande risco para contágio. A gente começou a tomar essas precauções e começou a trabalhar bem cedo com a Organização Mundial da Saúde para ter acesso aos kits de teste, né, para a população, e para ter também alguns elementos básicos que a gente precisa para se cuidar, máscara, luva, esse tipo de coisas também, porque tem que lembrar que enquanto para o resto do mundo é difícil também lidar com essa situação do Covid, para a Venezuela é ainda mais difícil enquanto a gente está atravessando um regime de sanções, medidas coercitivas unilaterais que o governo dos Estados Unidos decidiu colocar contra a Venezuela para incentivar uma rebelião contra o presidente, um golpe de Estado, a desestabilização geral. O que acontece? O que digamos assim, se para o Brasil comprar um lote de luvas só pegar o fornecedor e pagar, a gente tem problemas. A gente tem problemas nenhum negócio da rede do Estado venezuelano pode fazer esse negócio diretamente por causa de que esse empresário que vende alguma coisa para a Venezuela pode ter alguma sanção ou alguma multa, alguma coisa assim contra. Então, a gente demora mais tempo a conseguir as coisas, a gente demora... Tem às vezes que pagar o triplo do valor para conseguir as coisas. Então, se não for pela solidariedade e pelo trabalho multilateral com as Nações Unidas, com a Organização Mundial da Saúde, e a solidariedade bem explícita de Cuba, da Rússia, da China, a gente teria muita dificuldade de ter confrontado essa pandemia. Bom, a gente já tem alguns comentários de ouvinte. A Helene Fulgêncio Pinheiro dando bom dia, gente. O Arcelino Enkel dando bom dia também. A Maria da Guia da Silva dando bom dia a todos. Cheiro grande a todo mundo que está nos ouvindo. Eu vi até um meme desse de internet que achei interessantíssimo, porque ele disse que, né, uma postagem, a pessoa dizia: a imagem dos americanos salvando o mundo, né, caiu por terra nessa pandemia, né? Toda a indústria de Hollywood, né, botou seu sucesso abaixo com o imaginário de que os americanos salvam nações, salvam o mundo, tendo em vista de que ele está, inclusive, fazendo apreensão aí de equipamentos necessários à saúde, que são comprados por outras nações, nesse momento onde a gente deveria esperar de governos ações mais solidárias. Queria falar um pouco sobre isso, né, sobre esse modelo, né, que o neoliberalismo passou, né, por tantos anos, né, de uma falsa solidariedade entre as nações, de uma falsa noção de liberdade, de respeito, que está caindo por terra. Inclusive, o modelo neoliberal, nesse momento, sofre bastante, né, e vem buscando se sustentar a todo custo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Carlos, né, porque você é de um país que tem uma noção, né, ideológica diferente um pouco da nossa e de outras nações, né, e que sofre, como você acabou de dizer, sanções muito duras, né, desse governo americano, que ainda consegue ser pior até, né? O governo Trump consegue ser pior ainda do que outros que a gente já viu anteriormente, que já eram ruins. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que essa pandemia tem colocado uma questão bem importante para toda a humanidade, que é a pergunta, mais uma vez, sobre o sistema. Qual é o sistema que, na verdade, a gente deveria ter para o bem da sociedade? E o que a gente viu é que esse sistema do neoliberalismo, onde o que mais força tem é a privatização da saúde, da atenção pública,
não dá para atender uma pandemia dessa característica. E o que tem dado resultado são duas coisas. A solidariedade internacional, como você bem falou, a China está fazendo muito para ajudar os outros países, por exemplo, e o tema de ter um sistema de saúde público que funcione, que seja do Estado, que a pessoa possa depender. Só para ter uma ideia, né? Com nosso sistema, a gente tem um sistema de saúde público que é espalhado por todo o país, digamos assim, parecido com a lógica do Mais Médicos, que vocês tinham médicos em lugares bem afastados, inclusive. Acho que na Venezuela, inclusive, mais afastados ainda, dentro das favelas, dentro das zonas rurais, porque entendo que lá no Brasil é só onde tem uma estrutura do SUS, mas aqui na Venezuela a gente construiu estruturas dentro das favelas, dentro das zonas mais afastadas para ter isso. Isso, hoje em dia, está ajudando a gente a fazer o trabalho de prevenção, porque essa medicina preventiva comunitária que eles fazem dentro do sistema barrio adentro, que é o nome aqui, essa estrutura ajuda para o pessoal saber, para informar a comunidade o que está acontecendo, para informar quais são as formas de prevenção e para dar cuidado para quem reporta ter o vírus ou possivelmente ter a doença. A gente o que fez? Dentro do nosso sistema de atenção social em geral, a gente tem um sistema online, da internet, onde a gente se cadastra, tem um cartão que o pessoal tem criticado lá fora, que esse sistema é só para o chavismo, mas na verdade tem mais de 20 milhões dos 30 milhões de venezuelanos que fazem parte do sistema. Dentro do sistema, a gente começou online, começou a fazer uma pesquisa. E com essa pesquisa, desde os primeiros dias da chegada do coronavírus aqui, com essa pesquisa, você é perguntado se tem os sintomas, se você saiu ou teve contato com alguma pessoa, teve alguma viagem que podia ter acontecido algum contato. E quem não reporta, a gente tem um time de médicos estudando aquele reporte para visitar depois as pessoas que aparecem com risco, fazer a prova e a gente ter esse controle. A gente não poderia ter feito isso se não tivesse essa estrutura de saúde pública. E se não tiver construído essa estrutura com a solidariedade de fora, porque a gente só construiu isso com a solidariedade dos médicos cubanos, com o programa dos médicos cubanos que vieram lá para a Venezuela ajudar. Inclusive, hoje em dia, a gente já recebeu em março, inclusive agora no mês de abril, uma brigada de médicos cubanos, a Brigada Henry Reeve, que veio também com o Dr. Luis Herrera Martínez, que é o criador do Interferon, que é dos medicamentos que está sendo utilizado para o tratamento em Cuba, e inclusive utilizaram lá em China, tem ajudado no tratamento. A gente recebeu também um grupo de especialistas da China que veio para cá para estudar com a gente como é o desenvolvimento do vírus aqui, como a gente pode ter melhor precaução. E a gente recebeu também, dentro dessa ajuda solidária, ajuda de Rússia, com os testes para provar outros equipamentos médicos. Então, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, porque tem essa outra visão, né, de cooperação solidária e de fortalecer o espectro público, né, da saúde. Ok, a gente está recebendo já a nossa outra convidada, que é representante da Executiva Nacional da ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, Maria Rosália Barbato. Seja bem-vindo. Travou a língua aqui. Obrigada. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Aqui com a conexão, mas parece que agora deu certo, né? Você está revezando com o Marcelo, que a dele caiu. Perfeito. Olá a todas e todos.
E a todos que nossa escuta hoje. Tudo bom? A gente está recebendo também os comentários de ouvinte, a Maria das Graças dando bom dia para todos e a Miriam Ramos dando bom dia de Recife. Marcelo Shoa, você caiu, Marcelo Shoa, na sua conexão. Eu caí, mas voltei noutra conexão, Marina, porque... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu caí e voltei noutra conexão, no outro computador, que não dava para perder essa live, não. Dá um jeito na marra. Vou ficar sendo visto de baixo para cima, mas é o jeito. Eu não vou perder essa live com a Marisa e com o Carlos João, com você de jeito nenhum. Eu lamento de não ter ouvido a fala do Carlos. Vai falar de novo. A gente estava discutindo aqui, Marcelo, ontem, no programa de ontem, né, sobre como é que a gente já entra em desvantagem enquanto povo brasileiro com a questão do teletrabalho, porque nossa internet é de açúcar, ela dissolve qualquer coisinha. Então, nem isso a gente consegue disputar de igual para igual com o resto do mundo. Mas vamos lá. Marcelo, seus comentários, Marcelo, vou passar a peteca para ti. Eu sei que você perdeu o finalzinho da fala do Carlos, mas já deu para ver, né, a diferença de administração pública. Porque, veja só. Bom, primeiro, queria dizer que é uma honra muito grande participar desse programa com o Carlos João, vice-ministro da Venezuela para a América do Norte, viveu no Brasil, conhece a realidade brasileira e está no enfrentamento extraordinário, bravo, né, do povo venezuelano contra o imperialismo americano, que agora se mostra ainda mais cruel. E se não bastasse tentar sufocar a possibilidade de sobrevida da Venezuela em situações normais, agora, mesmo com a crise do coronavírus, que é uma pandemia de proporções mundiais alarmantes, o imperialismo não vem poupando a Venezuela, vem pirateando a distribuição dos equipamentos internacionais que vão para a Venezuela, vem acorchando a possibilidade de recomposição da sua condição financeira através da apropriação do patrimônio venezuelano. Então, assim, tem sido muito duro e a participação do Carlos é uma honra para todos nós para explicar para o povo brasileiro como é que funciona a situação lá e a envergadura da luta. Mas, ao mesmo tempo, dizer que é uma honra participar também com a nossa querida Marisa Barbato. Ela é da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, uma entidade que eu tenho a honra também de compor aqui no Núcleo Ceará. E nós estivemos juntos numa missão de paz internacional e interdisciplinar de paz pela democracia na Venezuela no ano passado. Ontem tivemos a oportunidade de entregar o relatório final desse trabalho que foi feito lá na Venezuela e ela vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Eu vou ficar mais escutando. Dizer para os ouvintes que a Marisa ela é professora de Direito do Trabalho na UFMG. Então, assim, quem também tiver dúvidas em toda essa maluquice que está sendo feita na nossa luta laboral por direitos que estão sendo desconstruídos, a Marisa ela conhece absolutamente tudo. Sobre a coronavírus, que acho que o Carlos Ron já colocou muito bem, vejam só, isso é importante que o povo brasileiro saiba. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Teve 298 casos, salvo engano, né, por 120 recuperados, não é isso? Esses são os números, e 10 mortes. Né? Enquanto no Brasil, nós já estamos caminhando aqui, Carlos, para 50 mil contaminados, 3 mil mortes, com a taxa de letalidade de mais de 6%, enquanto na Venezuela é um pouco mais do que 2%. Né? Em Cuba, a taxa de letalidade também é baixa, o que mostra, e a taxa de recuperação é maior do que a do Brasil, o que mostra que quanto mais organizado está o país na sua saúde pública, melhor ele vai enfrentar momentos de descontrole, teoricamente, descontrole de saúde, como o momento da pandemia. Então, a Venezuela, com toda a dificuldade econômica, com toda a guerra econômica que vem travando há décadas, por uma política criminosa capitaneada pelos Estados Unidos, ela se sai muito melhor no momento de pandemia do que o Brasil, porque já estava organizada para chegar estrategicamente em todos os 4 cantos do país, coisa que aqui nós não estamos tendo, Carlos, porque o nosso SUS está sendo sucateado
porque nós já não temos mais o programa Mais Médico. Você morou no Brasil, você sabe a importância de levar aquela saúde preventiva, sobretudo para os mais vulneráveis. E aí, Marisa, em Minas, eu não sei como é que está funcionando a situação, mas aqui no Ceará, com toda a disposição do governo, que tem sido bastante diligente, você está acompanhando os números que são altíssimos e nos deixam todos alarmados, né? Bom, antes de eu passar para a Marisa, a gente tem o Cacai Soares dizendo: pedimos aos políticos, MP e STF mais ação, menos indignação. Ele diz hashtag cadê o Queiroz? O Miguel Braz diz: abraços, hermanos Carlos, saluto. A melhor experiência da minha vida. Nina, só para dizer para o Miguel que já tinha dado o recado para o Carlos antes, que é o abraço do amigo companheiro Miguel Braz. Ele diz que a melhor experiência da vida foi viver 6 meses na Venezuela e conhecer um povo guerreiro. O Cleonis Veiga diz: cadê o Queiroz? A Alice Salvador dá bom dia. A dona Alice Beijano diz: no dia, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital do Pantanal, estamos torcendo para sermos felizes. Ok, cheiro grande para todo mundo aí que nos acompanha. O Souza Júnior, nosso diretor-geral aqui da rádio, entrando em contato, dizendo: a mídia tradicional não informa, mas são justamente os países cujos governos são de esquerda ou socialistas que melhor combatem o coronavírus, por revelarem estados fortes em defesa de sua população, em especial na questão da saúde pública. São exemplos disso Portugal, Cuba, Venezuela, China, etc. Quanto maior o país capitalista do mundo enfrenta uma tragédia, incapaz de proteger sua população, como são os Estados Unidos. Uma nova ordem mundial precisa surgir depois dessa pandemia. E a Liliane Zucchi dá bom dia, manda um solzinho aqui para a gente. Cheiro grande a todo mundo que está nos acompanhando. Então, vamos ouvir um pouco, né, a palavra da Maria Rosália, aí, a Executiva Nacional da BJD, saber já também entrar nessa temática da carta aí, que foi redigida pela associação. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, que muito me honra. É um prazer estar aqui hoje com vocês e com o companheiro Marcelo, com o qual compartilhamos um momento muito importante, muito significativo, que foi a nossa missão de paz na Venezuela, e o Carlos, que tivemos a oportunidade de conhecer lá na Venezuela, e com o qual nós interloquimos bastante, né? Tivemos uma boa troca de notícias e de informações. Primeiro dizer que, bom, eu sou membro da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e faço parte também, como Marcelo, da Secretaria de Relações Internacionais da Associação. E eu apresentaria um momento a associação, aproveitaria, né, para fazer um pouco de publicidade, porque nesse momento é importante, nós precisamos de mais apoios, e mais pessoas nos conhecendo, mais pessoas. Bravo, Marcelo, gostei da caneca. Ótimo. Que compreenda também o nosso trabalho. A nossa associação, ela surgiu, foi fundada em 2018, porém ela já vinha atuando mais informalmente com um grupo de juristas muito comprometidos desde o golpe de 2016, golpe que nós todos definimos como jurídico parlamentar. Por isso que entendeu a necessidade de uma associação que tivesse um viés jurídico, que pudesse ser, de qualquer forma, como eu gosto de dizer, uma força contra-hegemônica, que pudesse, de qualquer forma, ser um freio aos abusos perpetrados em dano da população brasileira. E os abusos, nós sabemos, foram muitos, desde o golpe de 2016, com o governo Temer, depois com Bolsonaro, golpe à classe trabalhadora, sobretudo, que é sempre a classe que paga, e em força, claro, de uma política neoliberal que vem sendo implantada no Brasil e em virtude da qual a lógica de mercado prevalece sobre a lógica do ser humano, né? É que o que acontece aqui no Brasil e o que nós tivemos oportunidade de avaliar também em nosso relatório está acontecendo
acontecendo também na Venezuela de uma outra forma, né? Aqui no Brasil nós temos um governante que tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, então o objetivo dos Estados Unidos, em alguns sentidos, já foi alcançado aqui, não consegue alcançar esse objetivo ainda lá na Venezuela. Mas voltando à nossa associação, então nós temos tido uma atuação muito forte, seja na época do impeachment da Dilma, mas também posteriormente, com a prisão de Lula, nós tivemos uma campanha muito importante, muito famosa, que é a campanha da presunção de inocência. Ainda depois continuamos atuando, tentando contrastar os perseguidores de Lula e da democracia e do povo brasileiro, né? Então, nós tivemos a campanha Moro Mente, que foi uma campanha que foi se alastrando em todo o território nacional, que teve também muito sucesso, serviu, de qualquer forma, para que o povo ficasse mais atento àquilo que realmente estava acontecendo, porque para além das belas palavras, né, que hoje se usa muito belas palavras, a corrupção, liberar o país da corrupção, justiça, né? Mas em nome da justiça que vem sendo cometidas as maiores atrocidades, né? Então, vamos dizer que a nossa atuação foi sobretudo nesse sentido. Internacionalmente, a gente entende que também internacionalmente há um uso distorcido dos conceitos dentro dos quais os direitos humanos, né? Então, com a nossa Secretaria de Relações Internacionais, nós criamos coalizões internacionais, entendendo a necessidade de uma solidariedade internacional, de uma atuação conjunta com outras entidades de juristas e também de não juristas, para enfrentar situações oportunísticas que tenta, de qualquer forma, dominar países que se mostram, em alguns momentos, como mais vulneráveis. E aí foi daí que a Secretaria de Relações Internacionais criou esta missão de paz a partir do relatório da Bachelet, né? Nós tivemos acesso ao relatório da Michelle Bachelet, que é alta comissária pelos direitos humanos na ONU, e a leitura desse relatório nos pareceu bem, nós ficamos bem perplexos, né? Porque o relatório, ele tem falhas metodológicas, é um relatório, a meu ver, e também na opinião dos colegas que trabalharam junto comigo, um relatório superficial e, em muitos pontos, parcial, né? Então, quando nós tivemos acesso a esse relatório, nós pensamos que esse relatório, do jeito que estava, e declarando que a Venezuela estava enfrentando uma crise humanitária, ele legitimaria uma intervenção militar, né? E já estava posta essa intenção, né? Já tem vários documentos em que podemos ver, tem um documento que eu estava lendo aqui, que foi subscrito em 2016 pelo chefe do comando dos Estados Unidos, Curtid, né? Que se chama Venezuela Freedom 2 Operation, né? 2016, onde se fala nesse documento que precisa intensificar a destruição do chavismo, a expulsão do seu representante, aumentar a insatisfação do povo, incrementar a instabilidade, enfim, é uma estratégia, por óbvio, é uma estratégia. Então, nós resolvemos implementar uma missão interdisciplinar para ter, né, pessoas com diferentes experiências para ir no território e ver com as nossas mãos, com os nossos olhos, tocar com mãos, entender um pouco mais essa situação, porque a gente entendeu também que a situação venezuelana, ela não é compreendida realmente. Há muitas dúvidas sobre a questão venezuelana, inclusive nos ambientes mais progressistas, há algumas dificuldades em compreender.
Eu acho que, apesar, bem, a nossa missão durou 8 dias, mas foram 8 dias muito intensos. Nós fizemos reuniões com todas as partes envolvidas, reuniões com o governo, reuniões com a oposição, reuniões com os movimentos sociais. Enfim, nós tivemos acesso a uma série de informações e também repetimos o percurso, claro, de forma mais restrita, mais reduzida por causa do tempo, que a Bachelet fez. Então, quando nós chegamos na Venezuela, olhamos, vimos, escutamos, sentimos, né, tudo que podemos ouvir, sentir, perceber, entendemos que no relatório da Bachelet estavam faltando muitas coisas. Então, o nosso objetivo foi, enquanto missão de paz, né, para impedir uma futura intervenção militar, nós colocamos nesse relatório tudo o que faltou no relatório da senhora Bachelet. Então, é muita coisa, porque o nosso relatório é um relatório pequeno, mas é um relatório muito denso. Nós, claramente, nós falamos do que a gente viu, do que a gente teve a possibilidade de acessar, não falamos de algumas outras coisas às quais não tivemos acesso. Mas foi não apenas suficiente, mas foi uma experiência, foi muito, foi plena esta experiência, porque nos permitiu de ter uma ideia clara. Eu cheguei na Venezuela sem nenhuma compreensão da situação venezuelana. E agora, para mim, está muito claro o que está acontecendo, está muito claro que é um país vítima de uma guerra híbrida, uma guerra não convencional, de uma guerra econômica. O objetivo do imperialismo é submeter o país por causa dos seus recursos, do petróleo, do ouro, né? Mas também por um instinto imperialista que vem também de décadas atrás, porque já na época do Chávez, os Estados Unidos tentava, né, uma certa ingerência, apesar de conseguir menos, porque o Chávez tinha um consenso muito maior do atual presidente Maduro, por causa, talvez, do seu carisma, da capacidade de dialogar mais com a população, mas Chávez... Uma conjuntura internacional mais favorável também, né? Sobretudo da América Latina. Sim, é uma outra situação, né? E agora a gente precisa também dizer que uma coisa que na qual eu fiquei pensando, é que a Venezuela, ela foi na contramão do resto do mundo, porque justamente no final dos anos 90, né? Enquanto os países europeus caminhavam para uma implementação maciça de um sistema liberal, voltado para o mercado, a financiarização, com Chávez foi implementado o assim chamado socialismo do século XXI, com princípios belíssimos, né? Eu convido a todo mundo a dar uma lida aos princípios em que se informa este socialismo, né? Uma democracia participativa e protagônica. Já apenas a palavra preenche a boca, mas é interessante porque realmente nós tivemos a possibilidade de verificar que o povo tem sua voz, né? Na última, quando pega nas comunas, na parte na última parte, como se diz, do braço, né? Nos dedos do braço, as pessoas têm sua autonomia, têm seu poder, têm suas tomadas de decisões, e a participação do povo é uma participação interessante. Agora, que a Venezuela tenha problemas, tem. Isso é inegável. A crise na Venezuela existe. É uma crise grave, mas não é uma crise humanitária. É uma crise econômica. É uma crise consequência da guerra econômica. Porque já existiam problemas? Sim, existiam.
provavelmente o fatto che a Venezuela fosse monoprodutora, né, que a Venezuela produz petróleo e a renda da Venezuela é embasada quase totalmente, mais do que 95% sobre petróleo. Então, isso foi provavelmente uma limitação e o problema quando o preço do petróleo vem sendo manipulado internacionalmente, bem como acontece com a manipulação do tasso de câmbio do dólar. Enfim, os problemas existiam já havia uma crise, mas a crise e a hiperinflação vieram de 2014 para cá, quando começaram os ataques mais insistentes dos Estados Unidos. Em 2017, a hiperinflação subiu, agora parece que está quase 1 milhão%, se não me engano, né? Mas é por óbvio, eu me sinto muito à vontade e em consciência de dizer que as sanções econômicas, os bloqueios impostos unilateralmente pelos Estados Unidos são o que estão matando o povo venezuelano. Ok, Marisa, a gente tem mais alguns comentários aqui de ouvintes, a gente já retorna, porque a gente já está bem avançado no horário do programa, eu quero ouvir mais um pouquinho os demais convidados. A gente tem aqui o Araújo Souza dando bom dia, de Fortaleza, Ceará, o Pedro Eudório Rabelo Fernandes dizendo bom dia, abraços aos portas-vozes de nossos desejos. O Luiz Regadas manda palminhas e diz: a Consul Sônia tem me falado um pouco sobre a Venezuela, mas é bom ouvir mais sobre isso no programa de hoje. Abraço a todos e todas. O Inocêncio Shoa, nosso querido doutor Inocêncio Shoa, juiz aposentado, para a gente, abraço a Marisa, a Marina e ao vice-ministro. Programa muito bom, Inocêncio e Ângelo Shoa. A família aí do Marcelo Shoa. Nosso programa é familiar, sabe? Os nossos parentes entram todos. Inocêncio é meu querido colega na Executiva Nacional da BJD. Colega muito valoroso. Muito valoroso. Mas deixa eu explicar. A minha família ela é diferente também. Assim, a gente não combina as coisas, não. A gente se encontra na luta, entendeu? Então, Ensina com a minha. De vez em outra vem mamãe aqui dizendo... Mas, tchau, mãe, tchau, pai, nós estamos confiando. Pelo menos assim eles vêm, né? O Osoclei Machado dizendo parabéns para nós. Gil Gomes dizendo a besta pronunciada na Bíblia que passaria pelo Messias. Ele bota o Messias entre aspas, mas deixaria rastros com o seu cheiro de enxofre. Uma Bíblia nas mãos e uma arminha na outra mão. E os chifres estariam escondidos na parte traseira. O comentário aqui do Gil Gomes, obviamente, se referindo a um certo presidente que tem por aí. A Cássia Miranda dando bom dia e a Ribeiro Tereza dando parabéns pela iniciativa. Bom, Carlos, a gente já vou caminhando para a reta. Eu queria que você comentasse, né, a questão aí do trabalho da BJD nessa iniciativa de conhecer melhor a Venezuela, mas nessa perspectiva de que nós estamos vivendo aí uma crise do capital, é bem claro isso, né? Mais uma crise do capitalismo, embora a gente tenha falado pouco sobre isso, né? Ainda o campo progressista brasileiro, pelo menos, tem falado muito pouco sobre isso, né? As novas formas de trabalho, as formas que a gente chama de uberizadas, né? Os trabalhadores precários do mundo inteiro que estão se convulsionando, soluções econômicas torpes que estão sendo colocadas pelo sistema e que, de certa forma, vem no bolo desse sistema capitalista tentando se agarrar no que pode, né? O ataque a democracias que já estavam, de certa forma, garantidas e construídas. No caso da Venezuela, uma democracia construída num povo que vai resgatar, inclusive, o Chávez, né, lá da cadeia, depois de um golpe que ele sofre, bota ele no poder, constrói uma nova forma de sociedade, né? E que vão sendo atacados por esse sistema que, mais uma vez, faz sangrar os povos do mundo inteiro, né? E faz com que trabalhadores, inclusive, se voltem contra trabalhadores, né? E que aí, de repente, a gente vê no meio disso um processo de convulsão, com grandes manifestações acontecendo no mundo inteiro, manifestações sem bandeiras definidas, sem caras definidas. Algumas dessas manifestações, como a gente viu no caso da Venezuela,
financiadas e incentivadas, né, por esse mesmo capital, né? E agora a gente encara uma pandemia e começa a se questionar e discutir que tipo de sociedade nós realmente queremos, precisamos, né? E podemos encontrar. Então, eu queria que você falasse nessa perspectiva, né, para a gente caminhar aqui já para a nossa reta final do programa. Claro. Não, muito obrigado novamente pela essa oportunidade de conversar. Eu acho que os amigos que estiveram aqui na Venezuela conseguiram ver pessoalmente muitas das coisas que acontecem, e é muito difícil para a gente falar do que está acontecendo na Venezuela quando a gente tem uma campanha internacional desde os Estados Unidos, mas também desde todos os governos de direita, de atacar a Venezuela, de atacar o nosso projeto político, de atacar nossas instituições e, de alguma forma, vender para o mundo que o que é falado aqui não existe ou não é verdade. E eu acho que é isso, é por conta da disputa ideológica que a gente tem, porque a gente está, na verdade, construindo um modelo alternativo de sociedade. Inclusive, uma das coisas que a gente não conversou, por exemplo, dentro da atenção ao coronavírus, é que a preocupação hoje de muita gente é a questão econômica, né? Se a gente toma as medidas de prevenção, a quarentena, ficar em casa, diminuir o trabalho, como que a economia vai se sustentar para frente. E aí a importância, novamente, voltamos à origem, a importância de ter um Estado forte que garanta alguns direitos para as pessoas, e especialmente as pessoas mais vulneráveis. Aqui a gente, mesmo dentro dessa crise econômica que a gente está conversando, mesmo dentro desses ataques, a gente está tomando medidas para apoiar o povo durante esse processo da quarentena. A primeira coisa que a gente fez é colocar um freio na questão de cobros de aluguéis. A gente suspendeu o cobro do aluguel até dezembro de 2020, até o fim do ano. A gente suspendeu os cobros da empréstimos bancários. A diferença, a gente está incentivando a banca a dar empréstimos para setores prioritários, o que é a agricultura, todo o que é agroalimentário, na verdade, para não parar essa produção de alimentos, que agora é ainda mais necessário ter, enquanto todo mundo está fechado, os voos estão cancelados entre os países, a diminuição da atividade comercial, então é muito mais necessário incentivar a produção nacional. A gente também está dando incentivos dentro da banca pública para a produção de produtos farmacêuticos e produtos de higiene pessoal. E isso acompanhou com que o Estado está assumindo o pagamento das pequenas empresas pelos próximos 6 meses. Sabemos do embate que essa quarentena vai ter na população, então a gente não está permitindo que as pessoas sejam demitidas dos empregos até o fim das medidas de quarentena, e a gente está assumindo como Estado, assumindo esses pagamentos para ajudar as pequenas empresas. E a gente também proibiu os cortes dos serviços, o que a gente chama de serviços públicos, utilidades, seja água, eletricidade, telecomunicações, tudo isso tem proibição de ser cortado enquanto a gente está atravessando essa pandemia. Então, você precisa ter, esse é o debate agora, você precisa ter um Estado que possa dar essas respostas, que possa ajudar, que não tenha como fim o lucro das empresas, mas que tenha como fim a proteção da população. Isso eu acho que é a principal parte desse debate, e o que a gente tem que ver e que entender nesse processo. A Venezuela, a gente está tentando construir um modelo onde, na verdade, já vem construindo esse modelo, e por isso tem sido mais fácil para a gente confrontar desse jeito.
Mas é importante que todas as sociedades, a sociedade humana repense como é seu modelo de civilização para lidar com esse tipo de crise. Ok, muito obrigado, vice-ministro. Marcelo Shoa. Antes disso, eu vou aqui para mais comentários de ouvintes. O Zé Haroldo, da Bom Dia, e o Osoclei Machado diz: eu acho que faltou investir em outros negócios quando do boom do petróleo na Venezuela, para não ficar tão vulnerável aos ataques americanos ao preço do petróleo. É o comentário aqui do ouvinte. Marcelo Shoa, por favor. Marina, a situação da Venezuela ela é muito complexa. Eu acho que a Marisa colocou muito bem, deu a delegação da BJD, que compôs a Missão Internacional Interdisciplinar para a Paz e Democracia na Venezuela, compreendeu um pouco, pelo menos engatinhar na compreensão geral da complexidade que é o entorno do tema Venezuela, porque este relatório que foi entregue ontem ao chanceler venezuelano, que será encaminhado à alta comissária da ONU para os Direitos Humanos como contraponto ao relatório da delegação do Conselho de Direitos Humanos, ele analisa a perspectiva sobre diversas abordagens. A gente teve que entender a conjuntura histórica, a conjuntura política, a conjuntura econômica, a conjuntura social, e ele não é um estudo tão simples. Assim, a Marisa disse que colocou como se fosse uma coisa mais simples, mas 50 páginas bem densas, né, que a gente mesmo precisa se aperfeiçoar ainda mais para transmitir isso para a opinião pública, porque ele é importantíssimo. Veja só, a gente visitou na Venezuela, nós chegamos lá e tivemos as portas inteiramente abertas, né? Nós fomos recebidos 10, 12, sei lá, quase 15 ministros e ministros de Estado. Nós fomos recebidos pelo Poder Judiciário, nós fomos recebidos pelo Ministério Público, nós fomos recebidos pelo Poder Eleitoral, nós visitamos o sistema de educação, nós visitamos o sistema de saúde, nós fomos aos supermercados, feiras livres, para entender a questão do abastecimento. Nós discutimos sobre o petróleo com as autoridades do petróleo do país. Nós estivemos com movimentos civis, movimentos sociais, estivemos, inclusive, com oposição, né? Com partidos de oposição, em que eles disseram abertamente numa sala que o problema da Venezuela, de você buscar a pacificação social, é mesmo a aposta na Assembleia Constituinte que está em curso, e que os Estados Unidos, através da sua guerra econômica, vem pedir que a transparência, que a democracia possa se consolidar cada vez mais, porque o sistema eleitoral da Venezuela é absolutamente transparente. As eleições são impecáveis. E veja só, que lá eles atravessam um processo de Assembleia Constituinte e eles não estão preocupados, por exemplo, com retirada de direitos. Sabe por quê? Não é porque é um governo socialista só, não. Porque dentro da atual Constituição tem um dispositivo que diz que nenhuma nova Constituição pode retroceder em conquistas sociais. Imagine aí, Marisa, que nós estamos muito longe disso. Nós temos uma Constituição que assegura alguns direitos que estão sendo retirados pela própria ordem constitucional, e se tiver uma nova Constituição, a ideia é que você pode passar como um rodo por cima de tudo. Lá na Venezuela, há uma ideia muito clara de que as conquistas civilizatórias precisam ser mantidas. Então, tudo isso foi possível ser constatado nessa comissão, como a Marisa disse, interdisciplinar, foi só de juristas, foram de pessoas de outros países, e a gente tem essa responsabilidade de dizer isso para o mundo. Veja que nós estamos aqui neste programa com o vice-ministro do país. Quer dizer, na Venezuela, tudo o que se mais quer é que as forças políticas internacionais, ou a imprensa internacional, os juristas internacionais, os jornalistas vão à Venezuela conhecer. Porque o que não está certo é a turma ficar replicando informação distorcida de pessoas que não vão lá, que se tentam entender a complexidade do país a partir de agências de notícias que fantasiam a situação com o objetivo de criar uma situação de inconsistência, de conflitar e de confundir mais do que esclarecer. Aí eu me comprometo com quem está nos assistindo, viu, Carlos Ron, fazer esse debate aqui. Você sabe que aqui no Ceará, o que a gente pode fazer para tocar essa informação, nós vamos fazer. E aí agradecer, mais uma vez, a forma extraordinária como nós fomos recebidos lá, não só pelo governo, mas por todos os membros de todos os poderes, inclusive da sociedade civil venezuelana.
voltamos apaixonados mais ainda pelo país, muito impressionados e positivamente impactados com a força do povo venezuelano, com a coragem de encarar um imperialista que é um gigante, e sofrendo todas as dificuldades, como a Marisa colocou, de uma crise econômica, mas com bravura, sem perder a dignidade, com coerência ideológica, com compreensão do que é a importância do movimento sindical, da associação de classe, da participação ativa da sociedade no processo venezuelano. Eu acho assim sensacional. Lamento que aqui no Brasil a gente tenha uma ideia tão equivocada, mas eu tenho a impressão que os números da Covid na Venezuela mostram que o país lá está muito melhor do que aqui. Então, pelo menos a gente espera em termos de consciência política. Marisa, assim, eu já estou me despedindo aqui. Olha, é uma honra tê-la aqui conosco, viu? E vamos organizar esse debate cada vez mais. Aqui, o Núcleo do Ceará tenta, o meu pai, eu não sei se o senhor falou aí, a gente tenta fazer a discussão aqui pela BJD todo dia, todo santo dia. Marcelo, quando você falou... Já vou passar, Marisa. Quando você falou, Marcelo, eu me comprometo, eu já achei que era dar a passagem para a gente ir para Cuba e para Venezuela, como tantos nos mandam. Assim... Já ia pegar minha mala aqui. Aliás, vem nos a visitar. Venezuela tem um programa de repatriação extraordinário, viu? Porque aqui as pessoas estão fugindo da Venezuela, quando, na verdade, é uma crise econômica, mas a Venezuela tem um programa de repatriação em que muitos venezuelanos estão voltando. Porque eu ando querendo fugir daqui, não tem não como. Sem dignidade no Brasil. A gente anda querendo fugir daqui, da figura que a gente tem no poder. Eu quero ir para a Venezuela. Mas vamos lá, a gente tem aqui o Osoclei Machado dizendo, o ZELA simplesmente, por deterem o controle da produção petrolífera em 2013, determinou a superprodução da Arábia Saudita derramando petróleo e assim bateram para inviabilizar o pré-sal e também quebrar a Venezuela. E a pronto, falei de mãe, falei que era um programa familiar, olha a minha aqui, dizendo, né, que é um programa aí da Frente Progressista, lembrando do nosso papel. Minha mãe, Rosane, professora aqui da Universidade Federal do Ceará, cientista brasileira da geoquímica. Bom, agora, Marisa, por favor, a palavra é sua. Eu queria dizer que, com certeza, a Venezuela não tem um presidente que considera este vírus uma gripezinha, né? E não incita as pessoas a ir na rua, a se agregar, a ir trabalhar, enfim, com certeza. E quanto a Marcelo tinha me perguntado sobre a situação aqui em Minas, nós temos, infelizmente, um governador que acabou de dizer semana passada que o vírus tem que viajar. Né? Sair de Minas para ele tá bom, né, Marisa? Ele fez uma declaração pública dizendo que o vírus tem que viajar, que as pessoas têm que se imunizar. Está doente, próximo. Então, pode morar todo mundo, né, gente? Vamos ser sérios. Então, o que acontece? Que a BJD, sempre exercendo esse papel, né, de resistência e atento a tudo que acontece aqui no país, nós fizemos uma denúncia, denunciamos o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, né? E nos estados onde os governadores estão flexibilizando as medidas de isolamento, etc., a gente está procedendo com interpelações judiciais. Então, nós estamos aqui. Cuidado, viu? A gente tem aqui uma ouvinte também, a Alice Salvador, dizendo, eu quero ir para a Venezuela, e manda risos aqui. Uma coisa eu quero deixar clara, Nina, que problemas Venezuela tem muitos problemas, né? Porém, a gente tem que ir na raiz dos problemas, e a raiz do problema, nesse momento, com certeza não é o governo, com certeza, nesse momento, é o imperialismo americano, né? E não é tudo maravilhoso, né? Porque, né, existem muitos problemas que vêm dessas sanções, a dificuldade do governo de comprar alimentos, de comprar insumos, de comprar remédio. Um governo socialista é o governo que importa, se não tem disponibilidade de moeda, porque está tudo bloqueado lá no exterior, como é que faz, né? Então, assim,
círculo. Eu acho que o nosso povo está querendo ir, porque qualquer governo que nesse mundo que não faça a gente passar a vergonha que o nosso faz, está valendo a pena, com dificuldade, sem dificuldade, porque tá danado, é terrível ter um governo que consegue ser o pior do mundo em termos de raciocínio, de lógica, de terraplanismo, de negacionismo, né? A gente tem aí uma filosofia no poder que é de doer. Então dá vergonha, dá muita vergonha, né? Infelizmente, você dizer que você tem vergonha do teu representante dessa forma, né? É isso. Mas, Carlos, enfim, não dá só raiva, não, Carlos. Dá vergonha. A Marina tem. muita vergonha. Se tu vergonha ali é dia sim, dia não. Olha lá. Às vezes é 2 dias seguidos. E, ó, eu sou italiana. Eu sou italiana, gente. Então, assim, eu sei mais de perto, porque eu converso diariamente com os meus pais lá, com meu irmão, com os meus amigos, o quanto a Itália está sofrendo com esse coronavírus. Então, me parece uma ofensa para todos os mortos, para as famílias dos mortos, as pessoas que estão sofrendo, vivendo na pele esta dor desta praga que a gente está vivendo nesse momento. É assim, é desrespeitoso, é uma vergonha, eu não sei nem todos os impropérios e eu usaria nesse momento, sabe? Absurdo. Acho que a gente tem que ter respeito das pessoas, respeito do ser humano, não falar que velhinho pode morrer. E outra coisa, se velhinho pode morrer, velhinho vai também preencher as vagas nas UTI, e quando chegar o jovem acidentado ou que está lá por outro problema, também não vai poder ser atendido. Se tiver muito velhinho que está lá no hospital. Então, todo mundo, já aproveitamos, vamos fazer campanha. Fique em casa. E se tiver que sair, use os dispositivos de proteção. É verdade. É uma necropolítica que está posta, realmente. E como a gente já conversou aqui no programa da semana passada, Marcelo, ele está cometendo crime contra a humanidade. O presidente que fala da forma como ele está falando, ele está cometendo crime contra a humanidade. Mas a gente, enfim, vamos voltar aqui à Venezuela. Esquece. Hoje a gente não está aqui para falar de Brasil. Vamos lá. O doutor Machado está dizendo: a punição para participantes das carreatas deveria ir fazer serviços comunitários nos locais hospitalários de Covid-19. A Alice Salvador diz que aqui em Santa Catarina está difícil, pois abriram comércio, né? E ela diz que o Bolsonaro é a vergonha do Brasil. Queria, então, as considerações finais aí do vice-ministro da Venezuela para a América do Norte, Carlos Rom, por favor, suas considerações finais aqui no nosso programa. Não, bom, eu de verdade compartilho as impressões, o comentário Marisa e pelo Marcelo, enquanto a necessidade, de verdade, de prestar atenção a essa doença, de tomar as precauções devidas e da gente continuar. Inclusive, nós na Venezuela temos a preocupação real de que, mesmo nós tomando essas precauções, a gente tem fronteira ampla com o Brasil e com Colômbia, onde nenhum dos dois países estão tomando essas precauções necessárias. Então, a gente vai ter um desafio para confrontar a possibilidade de esse vírus, de alguma forma, entrar. E a gente tem oferecido apoio também para coordenar. O importante é que precisamos coordenar entre os governos como abordar essa crise de saúde. Enquanto Estados Unidos, que tem uma crise ainda pior, está tentando distrair com outros assuntos, né? Inclusive com a Venezuela, e essa última coisa para fechar é que, faço um chamado de atenção também, para que vocês fiquem de olho o que está acontecendo, porque enquanto os Estados Unidos não conseguem resolver a crise bem, eles estão tentando colocar a Venezuela no olho do furacão e também tentar distrair com isso. Eles ordenaram agora, no 1º de abril, a maior mobilização militar dos Estados Unidos nos últimos 30 anos para o Mar Caribe, com a ideia de que, assim, o pretexto, a excusa de que eles vêm a lutar contra o narcotráfico que vem da Venezuela.
quando mesmo os informes do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos fala que a maioria do narcotráfico vem no Oceano Pacífico, a Venezuela não tem costa no Pacífico. Então, por que eles vão fazer toda essa mobilização militar para o Caribe, se não é para tentar uma ação contra a Venezuela? Então, a gente está combatendo, ao mesmo tempo, não só o vírus aqui, mas também essa tentativa eterna dos Estados Unidos, do pessoal que faz a política exterior lá, de tentar derrubar o governo, tentar pegar esse momento e falar, eles acham que, como a gente tem o vírus para lidar contra o vírus também, então que é o momento perfeito para eles derrubar o governo, sabe, juntar tudo, o que eles falam sempre, a tormenta perfeita. Então, é importante para vocês conhecerem isso, a gente está lidando com o problema, mas a gente tem muitas ameaças também ainda. Então, esse é o lugar onde estamos. E eu agradeço a oportunidade de poder falar isso, compartilhar isso com o povo brasileiro e desejar que a racionalidade das pessoas volte para cá e a gente dê atenção ao que precisamos de atenção, que é esse vírus. Ok, muito obrigado, vice-ministro, pela sua participação aqui no programa, toda a solidariedade, nossa luta do povo venezuelano, que a gente consiga que as feridas abertas da América Latina não continuem tão abertas, né? E que a gente consiga que esses povos que têm tantas coisas bonitas para mostrar e para dividir, compartilhar, deixem de estar pagando aí a conta desse capitalismo que sempre escolhe, né, nações para fazer sangrar. Ali Salvador diz, na Venezuela estão levando a sério o coronavírus, aqui não. Marcelo Show, as suas considerações finais. Eu sei que você já me deu uma meia despedida, mas eu vou lhe passar de novo para você dar outra. Eu estou aqui toda quinta-feira, eu vou só agradecer mais uma vez o Carlos From, agradecer a Marisa, mandar um abraço para todo mundo e passar a bola para a Marisa, que eu estou aqui mais presente, sou mais frequente. Foi muito grande participar desse. Tem sido sempre, Marina, mas hoje foi especial, viu? Ok, obrigada, Marcelo. Marisa Rosália, representante da Executiva Nacional da BJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, suas considerações finais. Então, a Venezuela está vivendo, nesse momento, uma grave polarização que é bem parecida à polarização que nós estamos vivendo aqui. E, para mim, é bem evidente também quando dialogo e converso também com os imigrantes venezuelanos, né, que estão no território, que estão fora do país, etc. Né? Então, sim, há um problema que é de falsas informações, de insatisfação, né, que se transmite, que se repercute diretamente na ideia que aquela insatisfação é causada pelo governo, né? É como se houvesse uma relação direta, há um problema, é o governo, né? Então, assim, eu convido as pessoas a ir um pouco além das evidências, ir um pouco além das coisas, das informações que circulam e tentar de entender sempre a causa dos problemas, que é o que a gente tem que fazer com o nosso relatório, reconhecendo, de qualquer forma, que a Venezuela está enfrentando uma série de problemas, mas que o governo está também tentando de solucionar esses problemas, né? Por exemplo, a questão alimentar, tem um programa que se chama CLAP, né? Que é um programa de distribuição de alimentos que serve milhões de famílias venezuelanas. Pode não ser, pode ser às vezes considerado insuficiente, mas é um passo, o governo está tentando fazer o que pode dentro das suas possibilidades. Então, assim, aqui não é uma defesa do governo, mas é uma defesa do povo. Eu estou fazendo... Verdade. Diga, a defesa da verdade. A defesa da verdade. É a defesa da verdade. A gente teve essa possibilidade e a gente tem que divulgar isso. Nós precisamos que as pessoas saibam
que está acontecendo realmente lá na Venezuela. E a polarização é algo que está influenciando muito a guerra econômica. A mentalidade das pessoas está sendo manipulada, as pessoas estão sendo levadas ao ódio contra o governo, e isso que claramente favorece o aumento ainda das sanções econômicas. Marcelo. Marisa, eu voltei a dizer aqui para o nosso ouvinte, quem nos assiste, Carlos, eu voltei, e a maioria dos colegas que foram para a missão voltaram no sábado. A Marisa ficou no domingo, um dia a mais. E o domingo, o presidente autoproclamado, o Guaidó, estava fazendo uma manifestação de rua. A Marisa foi e viu o Guaidó próximo. Então, assim, que tipo de ditadura é essa em que o camarada simplesmente diz que é presidente e ainda faz manifestação nas ruas e normalmente? Então, assim, o que mais duas coisas que mais me surpreenderam. Primeiro, quando nós sentamos com a mesa de oposição, né, o Zambrano, Zambrano afirmou, eu perguntei no final, aqui há ou não há uma ditadura? E aqui há ou não há uma crise humanitária? E ele me olhou assim, que não há uma ditadura, oposição. Não há uma ditadura, aqui não há uma crise humanitária, mas disse que o governo é um problema. Claro, a oposição tem que falar isso, né? Mas a oposição que diz aqui não há uma ditadura, aqui não há uma crise humanitária, isso me deixou muito pensativa. E no sábado, acho que era dia 16 de novembro, havia 2 manifestações, uma a favor do governo, uma contra o governo. Claro, eu fui naquela contra o governo, porque eu queria ver essa repressão, eu queria ver como as pessoas eram... Gente, eu fui na manifestação... Ela deixou de ver o Diosdado Cabello, Carlos Guaidó. As pessoas na rua gritando impropérios contra o governo, falando qualquer coisa. A polícia apenas estava nas laterais, tranquila, coisa que aqui no Brasil muito frequente não acontece, né? Porque nós sabemos, porque somos também militantes, sabemos que significa ir para a rua com aquela coisa que você tem que... Eu ando de salto, os meus colegas me falam, Marisa, tira salto, coloca tênis, porque talvez você tenha que fugir. É uma constante. Demais. Eu estava na manifestação em Brasília, quando foi da emenda institucional 95, a PEC do teto, né, na época, eu tive que tirar meu salto, colocar meu tênis, que estava no minha sacola, na minha bolsa, né, e correr todos da cavalaria, dos helicópteros e tudo que tinha lá. Agora, nessa manifestação não houve nada disso. A polícia estava lá bem tranquila, bem relaxada, e eu tive a possibilidade também de olhar olhos nos olhos o próprio Guaidó, porque eu me encontrei, por acaso, do lado dele, né? Foi assim, eu falei assim, olha que coisa. E eu reparei que ele não tinha mais os apoios que ele estava tendo em passado, né? Porque as pessoas que se aproximaram dele foram poucas. Agora, essa grande liderança que está conduzindo uma luta de libertação, como eles entendem, né? Eu imagino que deveria chamar mais a atenção do povo. O povo estava lá, nem ligando para ele, de verdade, né? E a gente viu isso também no dia 5 de janeiro, porque acompanho agora constantemente as questões venezuelanas, quando a eleição do presidente da Assembleia Nacional. Ele tinha que se manter como presidente da Assembleia Nacional para continuar a ser o presidente autoproclamado do Brasil, né? E nessa fase também a oposição, que em passado estava junto, deixou de apoiá-lo. A própria oposição, eu vi uma declaração, eu agora não lembro o nome, mas de um dos membros da Assembleia Nacional que disse: nós não acreditamos, não confiamos mais em Guaidó, ele só está fazendo seus interesses, não está fazendo os interesses do povo, está fazendo os interesses do imperialismo americano. Nós queremos fazer, como oposição, os interesses do povo.
É isso. Ok. Muito obrigada pela sua participação também aqui no programa. Obrigada a todos vocês novamente por terem estado aqui com a gente. Obrigado. Já passei mais do que da minha hora aqui. Ainda bem que eu não estou na rádio, quer dizer, estou na rádio na retransmissão, mas não estou no estúdio para o Jonathan Neto me dar cascudo. Ele não pode me dar cascudo virtual. A gente passou do horário, mas valeu a pena a conversa. Um beijo grande a todo mundo que está nos acompanhando através aí da nossa página do Facebook, Democracia Participativa CE. Vocês estão aí curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas, também sou comentarista desse programa. E um cheiro bem grande a quem esteve através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Eu fico por aqui. Amanhã, mais um Democracia no Ar em quarentena, a partir das 10 horas da manhã, a gente se vê. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, Tchau. Marcelo. Tchau, Carlos. Tchau, Nina. Tchau. Tchau.